Salve, salve, camaradas! Boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui com mais uma live. Dessa vez, falando um pouco sobre a crise, né? Como a gente vai ter o camarada Dalmo e o camarada Marcos para discutir, hoje são os debatedores de hoje. A gente vai falar um pouco sobre a pandemia e capitalismo, né? O que os socialistas revolucionários propõem para esse momento, né? A gente tem o camarada Marcos, que é professor de História em Arapiraca, e o camarada Dalmo, que é de São Paulo, que é servidor público federal, né? A gente hoje vai debater um pouquinho sobre a crise do capital e qual a saída para essa crise, né? Uma crise, diga-se de passagem, que é a maior crise, né, que o capital vive, né? A gente está aí meio uma grande crise, maior do que a de 29, 2008, por N fatores. A gente, dentro da crise, que já se estendia desde 2018, a gente tem outra crise. A gente tem uma crise financeira, dentro da crise a gente vai ter uma crise sanitária, e dentro da crise sanitária provoca também uma crise, além de uma crise financeira, uma crise do setor produtivo. Então vai ser sobre isso que a gente vai debater hoje. Os camaradas apresentarão alguns elementos para refletirmos sobre esse momento e quais as medidas necessárias para preservar a classe trabalhadora, né? A maior vítima dessa pandemia. O camarada Marcos começa falando, a gente vai de tempo em 20 minutos para cada camarada e também abre para as discussões, para as perguntas, mais 20 minutos. Tudo certo, Marcos? Tudo certo, Dalmo? Tudo certo. Tranquilo aí? Pronto. Marcos ou Dalmo pode se apresentar ou começar a fala, vocês que decidem. A gente vai dividir o tempo, como da outra vez, ser mais rígido com o tempo. Da outra vez a gente foi para 1h40, né? Aí a live fica um pouco estendida, fica um pouco longa. A gente vê se diminui mais esse tempo, né? Quanto aos camaradas, eu quero agradecer a participação de todos. A gente já tem aqui 26 pessoas na live já. Peço para vocês que curtam, se inscrevam no canal, compartilhe também. É importante para a gente fazer outras lives. A gente já está em mente outras lives aí, na próxima semana, acho que no dia 2 a gente já tem uma live falando sobre saúde mental do trabalhador. E assim a gente vai provocando boas discussões aqui com os assuntos pertinentes, né? Marcos? Boa noite, Félix, boa noite, Dalmo, boa noite a todos aqueles, né, que nos assistem agora. Eu acho que é um momento, né, extremamente importante, né, e é um espaço, né, que a gente deve ocupar, né, o YouTube, as redes sociais, para qualificar, né, as discussões, né, para fazer uma discussão que dê ao trabalhador, né, realmente uma perspectiva, né, que possa ser a partir da perspectiva do trabalho, né. Então, primeira coisa, eu queria aqui me dirigir aos trabalhadores, né, nesse momento, né, principalmente aqueles mais afetados, né, mais precarizados, né, por essa crise que a gente está vivendo, né. Essa crise, né, como bem colocou o Félix aqui, é uma crise enorme, né, é uma crise econômica e é uma crise sanitária ao mesmo tempo. E, assim, a gente compreende, né, a angústia daqueles que estão à beira do desemprego. A gente entende a angústia daqueles que estão tendo perdas, né, salariais, que sentem muita insegurança, né, diante do futuro, né. Então, a gente não vai, de maneira alguma, assim, diminuir isso. Isso é doloroso. Agora, o que a gente não pode, né, enquanto trabalhadores, né, que somos aqui, todos nós, é cair numa armadilha, né, do capital, né, de acreditar que a gente só tem duas escolhas, né? Morrer de Covid-19 ou morrer de desemprego, né, ou morrer de fome. Veja, o capital está nos oferecendo a morte, né? E só a morte. Então, a gente tem que pensar para além do capital, né? A gente tem que pensar para fora dos marcos do capital.
Eu quero citar aqui uma declaração que demonstra isso, né, uma declaração das mais infelizes que eu vi na minha vida, do vice-governador do Texas. Ele se chama Dan Patrick. E ele disse o seguinte, ele disse que há coisas mais importantes do que a vida. Há coisas mais importantes do que viver. Vejam só, isso que o capitalismo está nos oferecendo, está nos jogando num abismo, né? Como é o caso também do atual ministro da Saúde, né? Que disse que a gente tem que fazer um programa, né, de imunização coletiva e que 70% dos brasileiros têm que pegar a Covid. 70% dos brasileiros têm que pegar a Covid? Isso, 70% dos brasileiros, isso é 160 milhões de pessoas. Com a letalidade ali de 6,5%, a gente teria 9 milhões de mortes. Ou seja, mais que o Holocausto, né, por exemplo. Então, veja, a gente não pode, enquanto trabalhadores, aceitar isso, né? Eu sei que tem muita gente, repito, temendo o desemprego, vendo as suas perdas salariais, começa a ficar muitas vezes desesperado, né? Só que a gente tem que pensar uma existência concreta. A gente tem que pensar em viver bem, em alimentar os nossos filhos. A gente tem que pensar em viver com dignidade e não aceitar a realidade como se ela fosse dada e não pudesse ser modificada, né? Lembro o poema do Bertolt Brecht, né? Nada é impossível de ser mudado, né? É um erro também negar que exista a pandemia, né? Negar que existe risco, que existe letalidade. Isso é um discurso que vem de setores empresariais, principalmente setores varejistas, que estão nesse momento, né, desesperados, né, e nada mais perto de um fascista, né, nada mais sinônimo de fascista do que um burguês desesperado, e começam a querer negar que existe a pandemia. Nós, trabalhadores, não podemos cair nisso, de negar a pandemia. Eu quero lembrar também que um governo brasileiro já negou uma pandemia. O governo da ditadura militar. Em 1971, o governo negou, né, o regime militar negou uma pandemia de meningite, que foi denunciada em 1971. O governo só assumiu em 1974, já depois de milhares e milhares de mortes, né, incontáveis, porque não se dava diagnóstico. Veja, a gente não deve cair nessa armadilha, né? Que a gente deve, repito, é pensar uma organização societária, é pensar uma sociedade diferente dessa, uma sociedade que não crie pandemias, como cria o capitalismo, né? Porque o capitalismo cria as pandemias. Não vamos acreditar na teoria da cegonha, né? Chamo de teoria da cegonha, é acreditar que o coronavírus, né? Mistificar o coronavírus, né? Do nada brotou um vírus, né? Como Palas Atenas da cabeça de Zeus. Não, as coisas não brotam assim. Então, existem, assim, condições de precariedade que o capitalismo promove, extensão das áreas urbanas, né, para além das áreas, né, onde ficam animais silvestres, e favorece o surgimento desse tipo de vírus e de vários outros, né? Então, veja, a gente tem que pensar isso, né? O Félix falou muito bem aí no começo, né, na introdução, que essa crise, ela é a crise do nosso tempo, né? Ela é possivelmente a maior crise do capitalismo, né? Ela é maior já do que a crise de 1929. E tem outras motivações, né? Veja, se você não quiser acreditar em mim, né? Não quero acreditar, né? Eu só acredito nos órgãos do capital. Muito bem, né? A diretora-geral do FMI, Cristaline Georgieva, ela disse que essa crise atual, ela se arrasta desde 2009. A gente está em 2020. E a gente tem uma crise que se arrasta desde 2009. Ela não disse só que a crise se arrasta, não. Ela disse que a economia vive uma recessão.
desde 2009. Vocês imaginem que com todo o pacote do Barack Obama, com todas as modificações, né, com toda a reestruturação produtiva que foi feita desde 2009 até hoje, né, veja, essa reestruturação produtiva com demissões, com ataque a direitos trabalhistas de toda ordem, com uberização, com precarização, terceirização, quarteirização do trabalho, com aumento do desemprego. E mesmo assim, gente, mesmo assim, a economia não conseguiu retomar os índices de crescimento. O capital não tem mais nada a nos oferecer. Nada. Ou melhor, tem a morte. Tem a morte. Né? Ou a morte pelo desemprego, pela pobreza, pela carência, que é o que ele sabe oferecer muito. Quero lembrar aqui o Jean Ziegler, né? O pesquisador da ONU, né? Da FAO, no seu livro A Geopolítica da Fome, a Destruição em Massa, na página 17, né, o que ele coloca lá, uma criança morre de fome a cada 5 segundos. Veja, não sei se vocês ouviram bem, né, eu vou repetir, uma criança morre de fome no mundo a cada 5 segundos, não é 5 minutos, não. Veja, e não é por escassez de alimento, muito pelo contrário, há abundância, né, e essa abundância é jogada fora. Né? Então, veja, a crise é enorme, é estrutural, não se trata de uma crise cíclica. Essa crise que é estrutural, que vem num movimento crescente, né, que a cada tentativa de solução, através dessas soluções keynesianas, neo-keynesianas, né, ou das tentativas de solução neoliberais, cada crise, a cada tentativa de solução, ela só aumenta, ela só se avoluma, ela fica maior. Como é que os Estados Unidos retomaram o nível de crescimento depois de 1929? Como é que a economia voltou a crescer? Foi o keynesianismo? Não. Foi a Segunda Guerra. Foi a Segunda Guerra Mundial. Né? Foi a morte de milhões de pessoas. Né? Foi um reset no capitalismo. Né? As circunstâncias são outras agora. A gente tem uma crise maior, a gente tem uma crise agravada por uma pandemia, né, por uma questão que é inédita, né, uma pandemia com as características que tem o coronavírus, dentro de um mundo globalizado como é hoje, é inédita. Talvez o mais parecido seja a gripe espanhola, que curiosamente começou nos Estados Unidos, né, mas ali era um outro contexto. Hoje a gente tem um contexto de um mundo ainda mais globalizado, né? Veja, essa pandemia, né, essa crise sanitária que a gente vive, ela atinge, ela é tão forte, e ela, sabe, o rei está nu, né, ela deixa tão evidente as contradições do capital, ela revela tanto a natureza destrutiva do capital, que a maior economia do mundo, o país hegemônico, né, do capitalismo ainda, os Estados Unidos, não consegue conter. Muito pelo contrário, os Estados Unidos, né, curiosamente, são o epicentro da crise. E aí vamos entender o país capitalista. Né? Se você entender os Estados Unidos como o maior país capitalista do mundo, eu acho que ninguém discorda disso, né? Nem o mais fanático anarcocapitalista, né, o libertário do mundo, vai discordar que o país mais capitalista do mundo é os Estados Unidos. Veja, esse país não consegue conter a crise sanitária. Ele não consegue. O país que produz bomba atômica, que produz bomba de hidrogênio, recentemente produziu um armamento de defesa contra mísseis russos, né, que foram produzidos em 2018, contra os quais os Estados Unidos ainda não tinham defesa, eles produziram rapidamente. Produzem foguetes espaciais, né, produzem armas de toda ordem. Os Estados Unidos não conseguem curar seus doentes. E aí a gente pega aqui alguns dados, né, esses dados foram publicados pelo New York Times,
e são de institutos de pesquisa sério, né? Um instituto chamado USA Today, e ele mostra que, olha um dado interessante, de 1981 a 1999, de 81 a 99, o número de leitos em UTIs nos Estados Unidos caiu 39%. Veja, o país tem um crescimento populacional, um crescimento demográfico, e há uma diminuição do número de leitos. Saúde como mercadoria, né? Saúde como negócio. Né? Você diminui, porque a ideia era ter um número de leitos de UTI reduzido para aumentar o preço. O ano passado, os investimentos médios em saúde caiu. Veja, o país investiu menos em saúde o ano passado. Inclusive, vale lembrar que o presidente Trump fechou a Secretaria de Combate à Pandemia que os Estados Unidos tinham, né? 21% dos municípios nos Estados Unidos denunciaram que estão praticamente sem recursos, né? Que os recursos diminuíram de forma brutal o ano passado. Né? Outro dado interessante, para a gente entender a natureza do capital e como o capitalista, né, lida com a doença e com a saúde, como a saúde é mercadoria, né? E quem deve ter acesso à saúde é quem tem condições, né? Como tudo é mercadoria, como tudo é negócio, né? Como tudo é patifaria, como não se dá valor à vida, como eles não estão preocupados com a nossa saúde. Das 18 principais produtoras de remédio da indústria farmacêutica, né, chamada de Big Pharma, as maiores produtoras de fármacos dos Estados Unidos, 15 pararam de produzir antibióticos e antivirais. Desistiram. E sabe o que é que elas produzem? Elas produzem ansiolítico, elas produzem antidepressivos, né, viciantes, e principalmente são remédios causados, né, remédios para tratar uma doença causada pelo próprio capitalismo, né, a depressão e a ansiedade, a falta de perspectiva que a gente tem no futuro, e produzem também remédios para aumentar a virilidade masculina, né, o famoso Viagra, né, o remédio, o azulzinho, né, como alguns conhecem. Veja, porque isso é o que dá dinheiro, isso é o que vicia. Percebem a desumanização aí, o quão tóxico, né, em todos os sentidos, né, esse sistema, né, o quão desumano ele é. Não há nenhuma preocupação com a vida. Então, trabalhador, essa história de que o patrão está preocupado com o seu emprego, primeira oportunidade que tiver, ele demite. Né? Preocupado com a sua vida, você morre. Você acha que você morre, a loja vai fechar, a fábrica vai fechar porque você morreu? Ao contrário, né? Na verdade, é toda uma disputa para não pagar absolutamente nada. É por isso que as empresas cada vez mais estão defendendo, né, do ponto de vista legal, a desvinculação com os trabalhadores, como já é o caso dessas empresas de entrega, como o iFood, que não tem vínculo nenhum, a uberização, não tem vínculo nenhum, o trabalhador não tem segurança nenhuma. Então ninguém está preocupado com a sua saúde, né? Infelizmente, gente, a crise econômica, que é anterior ao coronavírus, né, o mundo não vinha bem, né? Eu citei aqui a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, a crise já existia, o crescimento econômico já não era o mesmo, e ela vai piorar, né, com essa pandemia da Covid-19. Né? E, evidentemente, que vão descontar, né, a ideia de descontar sobre os trabalhadores. Né? Segundo o Fundo Monetário Internacional, há uma expectativa de queda do PIB do Brasil de 6%. Essa seria a maior queda da história republicana. Né? Lembrando que a presidenta Dilma caiu com uma queda, né, 3,6%, ela sofreu impeachment, é esperado 6% para esse ano. Os Estados Unidos, uma queda de 5,6%, a União Europeia de 7,5%,
1%, e o comércio é esperado uma queda entre 11% e 30%. As previsões mais pessimistas falam em 30%. E aí vocês imaginem como eles esperam, né, que vão recuperar, né, os seus lucros, que vão recuperar as suas perdas agora, como é? Descontando nos trabalhadores, né? Sangrando ainda mais os trabalhadores, né? Retirando ainda mais direitos, né? A ideia é não ter direito nenhum. A ideia é que a gente volte realmente à condição de escravidão, se for necessário. Então, a gente não tem mais que ficar defendendo nenhum tipo de paliativo, né? Nenhum tipo de salvação para o que não tem salvação. Né? O que a gente está falando aqui é algo que a alma já está no quinto dos infernos. Né? Não tem salvação nenhuma. É como você querer a salvação de Satanás, a salvação de Lúcifer. Lúcifer, decaído, acabou-se. Não tem salvação para ele mais, não. Então, o capitalismo não tem salvação e não tem nada a nos oferecer, absolutamente nada a não ser a morte. Né? Por isso, e é emblemático que a gente tenha aquele ministro da Saúde, né? Que é um morto-vivo, é um zumbi que defende exatamente isso. Né? Defende a morte de todo mundo. Né? Ele quer nos fazer de verdadeiros cobaias. Né? Então, estou encerrando, né? Que eu vi que o tempo já foi o suficiente aqui. Passar aí para o camarada Talmo, que vai fazer outras considerações. Bem, boa noite a todos e todas, né? É muito bom ter esse espaço aqui para a gente trocar uma ideia, né? Eu acho que o objetivo é literalmente esse, de colocar algumas reflexões. Nós avaliamos, né, nós da Emancipação Socialista, de que é uma realidade, uma conjuntura, né? Uma situação política muito complexa. Então, evidentemente que a primeira conclusão é que nós teríamos que ter dessa avaliação é de que é necessário também um esforço conjunto de toda a esquerda revolucionária para compreender essa realidade. Ela está muito além daquilo que nós nos deparamos aí como os dados, né, como aquilo que está aparente. Há outros elementos que nós precisamos buscar um esforço, construir um esforço para compreender a sua realidade em sua complexidade. E eu digo isso também porque nós avaliamos que nós sozinhos não temos condições de fazer esse nível de avaliação, né? Aqui é um pequeno esforço, e não só nós, né? Nenhum setor da esquerda, isoladamente, tem condições de fazer. É por isso que nós avaliamos também que a questão da fragmentação da esquerda, neste momento, é uma questão, assim, importante, que a gente precisa superar, né? Então, a primeira questão que eu queria colocar é que nós passamos por um momento muito grave na humanidade, muito grave. E é importante ressaltar isso, porque tem vários e vários discursos aí, partindo do Bolsonaro, principalmente, de que é uma gripezinha, de que isso não tem problema, né, de que isso vai ser superado imediatamente daqui a pouco, e que não tem outros, os riquinhos aí, né, os playboys aí dizendo que não tem problema morrer 7, 10, 12 mil pessoas. Isso faz parte, né, do esforço aí da humanidade, etc, etc. Nós não avaliamos assim, nós avaliamos que é muito grave, que a humanidade está em risco, né? Hoje eu estava dando uma olhada nos dados, já são quase 200 mil pessoas que morreram, né? No Brasil, quase 4 mil mortes, e nós sabemos também que são dados aí que estão subnotificados, né? Então, são perdas irreparáveis para a humanidade. E essa constatação da gravidade, ela nos coloca alguns elementos, né, coloca uma necessidade, a gente também, como eu estava dizendo, assim, de ver o que está por trás, né? Porque a gente não basta buscar uma explicação só na incompetência do Bolsonaro, não dá para, ainda que ele seja muito incompetente, né, não dá para buscar a explicação de que a situação está difícil porque trocou o ministro da Saúde, né, ambos incompetentes, ambos muito descuidados,
pouca preocupação com a nossa vida também, né? Então, a explicação não está aí. Então, a gente queria colocar algumas questões para refletir a partir dessa conclusão, né? Eu olhei... a outra questão que devemos partir, assim, é que a nossa crítica, enquanto socialista, né, nós partimos de uma crítica, primeiro, uma crítica ao sistema social. Esse sistema social que vive da exploração, que vive da extração de mais-valia, que vive a condição fundamental da sua existência, né, explorar a classe trabalhadora e, com isso, concentrar a riqueza na mão de poucos e a pobreza na mão de muitos, né, a crítica precisa partir primeiro daí, para a gente também não achar que, se fosse esse ou aquele governo, a situação estaria diferente. Tanto não está que a maior parte dos países, né, no mundo inteiro, convive. O Marcos falou dos Estados Unidos, maior economia do mundo, né, tem um aparato bélico maior do mundo, uma ciência, né, muito avançada, no entanto, ela não consegue cuidar, não consegue ter um sistema público de saúde para atender os mortos. Hoje bateu a casa de 50 mil mortes, né? Então, acho que é a primeira questão. A outra é que, dentro desse sistema social, a vida não vale absolutamente nada. A vida, ela tem como... só tem algum sentido para os capitalistas se ela produzir riqueza. Se não produz riqueza, ela fica imediatamente descartável. É mais um número, né? Está descartado. A morte não significa absolutamente nada, a não ser quando também gera algum lucro. Então, todo esse debate que a direita, a extrema-direita, o Bolsonaro tem colocado, que precisa cuidar da economia, isso só é um dilema numa sociedade de exploração, numa sociedade desigual, né? Para os socialistas revolucionários, a vida e a economia, ela tem uma relação de que a sociedade precisava, né, um sistema social estaria organizado no sentido de atender todas as necessidades humanas, né? Então, nós vamos preservar a vida, a sociedade vai funcionar de tal maneira que possa combater qualquer ataque, né? Não está descartado que uma sociedade socialista tenha uma pandemia, uma epidemia, isso não é algo totalmente sob controle, né? Mas é uma sociedade que estaria voltada todas as suas forças para combater o vírus e preservar a vida, né? Não estaria assim, ou economia ou vida. Somente numa sociedade capitalista, numa sociedade de exploração, é que ela tem faz essa diferenciação, né? Então, eu acho que é um outro debate político e ideológico também que nós enfrentamos. Então, essa situação social, né, ela é um elemento derivado dessas relações a partir do capital. Então, acho que a primeira é uma questão aí que a gente queria deixar para refletir, né, para reflexão. A outra conclusão é que trocar governo, esse ou aquele, a gente sabe que não vai resolver o problema do vírus, né, por conta exatamente de todos esses governos do Estado capitalista, né, aqueles gestores do Estado capitalista, eles estão presos a essa lógica do capital. Então, isso, evidentemente, que coloca uma tarefa para a classe trabalhadora e para os revolucionários, né, em especial, de convencer a classe trabalhadora da necessidade também, do ponto de vista da luta, da estratégia revolucionária, de enfrentar esse sistema, de derrubar esse sistema. A solução não passa pela política, não passa pela gestão do Estado, né? A solução para a humanidade estar preparada para enfrentar crises como essa, passa pelo poder que está na mão da classe trabalhadora, né? Então, isso, evidentemente, coloca mais uma conclusão, assim, nós estamos em perigo, né? Nós estamos na mão de um sistema social, nós estamos na mão de um governo que está nos colocando em perigo. E nós precisamos pensar formas e mecanismos de como que nós podemos reagir do ponto de vista da política imediata, evidentemente que tem reivindicações, tem medidas, né, tem tarefas que são postas imediatas, mas também é preciso pensar a longo prazo. Então, essa luta contra o sistema social, a luta pela Revolução Socialista, ela também precisa estar posta para nós, né? A outra questão é que, assim, a humanidade chegou, esse vírus, né, o Covid chega e pega a humanidade numa situação, só para reforçar aí, o Marcos já falou, eu também já toquei um pouco, assim, que é um nível de concentração gigantesco, uma produção de riqueza aí mundial, um PIB estimado em mais de 7 trilhões de dólares,
Então, tem muita riqueza disponível, tem muita riqueza produzida pela classe trabalhadora. No entanto, essa riqueza está destinada à satisfação de meia dúzia, literalmente meia dúzia de ricos aí, que tem a maior parte da riqueza está concentrada na mão de meia dúzia, né, de pessoas aí que detêm esse poder econômico. Então, e ao mesmo tempo que tem toda essa riqueza, nós temos fome, nós temos crianças morrendo, né, nós temos pessoas que trabalhando aí 70 horas, né, por semana, né, o caso principalmente das mulheres, né, com a dupla, tripla jornada de trabalho, que leva a uma jornada estendida aí mais de 70 horas. Então, nós temos essa sociedade, essa contradição, né? Então, nós achamos que é importante pensar a luta contra essa pandemia, né, a luta contra o vírus, pensando nesse aspecto mais geral, mais estrutural. Bem, o Brasil, né, como é que chega, né? Então, nós temos um governo irresponsável, é um governo ligado e dominado, e um Estado, né, dominado aí principalmente pelo setor financeiro, né? Nós temos um país que é o sétimo país mais desigual do mundo. Nós temos um país que estruturalmente fica com a pequena parte da riqueza, porque também a sua relação com o mercado mundial, a sua relação de dependência com o imperialismo, a maior parte da riqueza vai para o exterior, vai para a mão, né, dos grandes grupos capitalistas, aí, bancos, indústrias, multinacionais, etc., e fica uma pequena parcela aqui, né, no país. E nem a burguesia brasileira, né, que nem é tudo isso do que eles que pensam, né, porque para compensar essa perda, eles precisam tampar, que a gente chama, né, que o marxismo aí, uma corrente, pelo menos do marxismo, chama, né, que é de impor sobre os trabalhadores uma superexploração. Então, estruturalmente, o Covid encontra o país que estruturalmente ele também tem poucos recursos para que pudesse fazer frente. Nessa exploração, nessa superexploração, nós podemos dizer alguns elementos, né, que caracteriza, né, primeiro, uma força de trabalho muito mal remunerada, né? Essa remuneração aí, má remuneração se expressa aí, né, na falta de direitos, se expressa no trabalho informal, se expressa aí agora, né, na uberização que o Marcos fez referência. Então, nós temos uma força de trabalho que não consegue sequer ser remunerada para manter as suas necessidades básicas, é o que explica, por exemplo, a morte por falta de comida, né? Quer dizer, aquilo que o trabalhador, né, recebe, uma parte, né, da classe trabalhadora recebe, sequer dá para se manter e se reproduzir enquanto força de trabalho. Então, isso é estrutural, é uma situação estrutural do país. E agora, recentemente, também vem o Estado brasileiro. Por que eu falo Estado brasileiro? Porque vamos fazer justiça, né? Porque várias dessas medidas, elas não são exclusivas do Paulo Guedes e do Bolsonaro, são medidas que já vêm sendo adotadas de vários governos muito anteriores, FHC, as gestões petistas também implementaram, só para dar um exemplo da gestão petista, são as reformas previdenciárias, né, de 2003, depois de 2013, a continuidade do pagamento da dívida, etc, etc. Então, é uma política de Estado, em que cada governo, claro que também não estamos dizendo que é tudo a mesma coisa, cada um tem a sua particularidade, né, cada um a depender também da própria relação com o mercado mundial, isso também permite e facilita a implementação de algumas políticas sociais. O governo, uma parte do governo PT, né, governo petista, se apoiou na elevação dos preços da commodities no mercado mundial e conseguiu implementar várias políticas sociais, mas eram políticas que não mexiam na estrutura, eram muito parciais e que logo decaíram, né? Logo elas se perderam. Então, não há não pode dizer que é um sinal de igual, mas há muitos elementos de continuidade, né? Enquanto Estado, enquanto gestão do capital realizado pelo Estado brasileiro, né? Recentemente, como parte dessa superexploração da força de trabalho, nós também podemos colocar a reforma previdenciária, que foi um ataque violento à classe trabalhadora, né, principalmente aos mais pobres. Nós podemos colocar a desregulamentação, o auxílio da desregulamentação do trabalho, né, o auxílio de emergência, aí foram 40 milhões de pessoas que se inscreveram, demonstrando, assim, o tamanho, né, como é gigante
a fome e a pobreza no nosso país. Isso porque o patamar de pobreza no país é muito baixo, né? Se a gente elevar um pouco, ela é muito superior a que os dados oficiais estão colocando, né? A outra questão que eu acho que é importante dizer, assim, fruto dessa política de Estado, ele encontra também um sistema de saúde extremamente violentado, né? O sistema público de saúde tem conquistas importantes, como o SUS, né? Foi uma conquista importante do movimento social na Constituinte de 88, mas esse sistema público de saúde ele vem sofrendo ataques violentíssimos há muito tempo, né? Nós podemos dizer, por exemplo, os ataques aí que o SUS vem sofrendo. Inclusive, preciso fazer um parênteses, né? O Mandetta é o ex-ministro da Saúde, com aquele discurso de herói, né? Tentando construir como um herói. Ele é ligado a grupos privados de saúde, a planos de saúde, né? E foi um dos arquitetos de impor ao SUS a privatização, né? Então, para ver o tamanho de ataque que a saúde pública do país sofre, né? Então, isso encontra esse elemento. Os sistemas públicos, vamos dizer assim, né, municipais, estaduais, há muito tempo eles estão aí falidos. O colapso não é por conta da Covid, né? Quantas vezes nós vimos aí as pessoas jogadas nos corredores, né? Filas nos hospitais, sem atendimento nenhum, várias e várias vezes. Então, é um sistema público de saúde que já está colapsado há muito tempo. A emenda constitucional 95, que é outra medida também que aí os últimos governos também têm assinatura, né, assina também essa emenda, né, que impede investimento no serviço público e também na saúde pública. Agora, essa correria, né, de construir aí, de ampliar o atendimento público com os hospitais de campanha, eles são, além de serem insuficientes, são provisórios, né? Então, quer dizer, o Estado e a burguesia brasileira não se dá conta e não vai alterar essa rota de destruição do serviço público. Então, o vírus também encontra essa brecha, né, que seria um espaço de combatê-lo. As organizações sociais, né, que é a expressão de uma privatização que controla a parte significativa de sistema de saúde, principalmente municipal, né, em vários lugares, que é foco de corrupção. Vira e mexe, nós estamos vendo aí várias denúncias, né, que é desvio de dinheiro, etc. Então, a OAS, além de destruir o sistema público de saúde, também significa e também representa um ataque aos próprios trabalhadores, né, os enfermeiros, os médicos e tal. Essa questão da saúde pública é importante porque ela é onde são os pobres são atendidos, né? Os primeiros casos de contaminação foram do pessoal que estavam em viagem, foram atendidos aqui em São Paulo, no Einstein, é um dos principais, se não o principal hospital, é onde atende os ricos. Hoje, esse hospital já tem leito disponível, não tem falência lá, porque também a burguesia, né, os ricos, está se prevenindo e diz para os pobres, não, pode trabalhar, não tem que ter isolamento. Então, essa relação rico e pobre também se expressa aí, né? Também se expressa de como são cuidados, né? De como é destinado o tratamento para cada um. E um outro elemento importante que esse vírus encontra ao país que é a desindustrialização, né? Nós não temos condição, né? Não há condição de virar a indústria para produzir máscara, que é um pedaço de pano costurado. Foi preciso recorrer aí às milhares de trabalhadoras, né? Muitos, inclusive, assim, como contribuição voluntária para produzir máscara. Então, essa desindustrialização que vem atingindo o país desde as décadas de 80 também faz falta agora. Nós não conseguimos produzir equipamentos mínimos aí da saúde, não conseguimos produzir máscara. Então, é outro elemento estrutural, né, que também coloca a classe trabalhadora, os pobres, numa situação de risco, né, numa situação aí bastante complicado. Bem, eu estou vendo aqui o tempo já está se aproximando. Há outros elementos que nós poderíamos pensar, né? Acho que tem uma parte do debate também, os companheiros podem colocar, né? Mas eu queria pensar um pouco algumas medidas que nós achamos que é importante e são possíveis, né? A primeira, ou algumas delas, né? São várias, né? Várias dimensões, mas queria, pelo tempo, colocar algumas questões. Que garanta o isolamento,
né, que garanta os direitos sociais básicos para a classe trabalhadora, para os pobres, né, e que enfrente o vírus. Então, isso tem que ser o tripé aí da gente enfrentar esse processo. Então, primeiro, ampliação da quarentena, né, todas as informações científicas, né, científicas indicam, só podemos diminuir a velocidade da contaminação com isolamento social, afastamento social. Então, nós defendemos ampliação da quarentena, né, todas as fábricas, todo o comércio, todo o banco fechado, com exceção, evidentemente, daqueles serviços que são essenciais para atacar o vírus, atacar a pandemia, né? Essa é a primeira questão. E o fato de estar em casa não quer dizer que tem que perder direito, não, pelo contrário, todos os direitos dos trabalhadores precisam ser garantidos. A riqueza das indústrias, a riqueza do dono da van, a riqueza do Banco Itaú é produzido pela classe trabalhadora. Eles precisam e têm condições de bancar e de manter o salário de todos os direitos dos trabalhadores. Para aqueles que estão desempregados, né, aqueles do trabalho informal, ampliação também do prazo do auxílio emergencial, né, e não é R$600, mas ao final vou dar uns dados rapidamente, é possível pelo menos triplicar o valor, 3 vezes mais, além do valor de R$600 para aqueles trabalhadores, e por um período muito maior, né? E há dinheiro, eu vou me referir daqui a pouco rapidamente. Desapropriação por interesse social de todos os hotéis. Há nesse país grandes redes hoteleiras que são destinados aí para ricos, né? O pobre, via de regra, não tem acesso. É preciso desapropriar interesse social e colocar, já é uma estrutura montada para transformar em leito hospitalar, já é uma estrutura montada que pode atender milhares de pessoas, né? Você já tem ali a lavanderia, você já tem os quartos, você já tem toda uma estrutura que é possível garantir. Então, isso tem que ser desapropriado pelo interesse social e colocar. E também uma parte se destinada àqueles que não têm casas, né? Os moradores de rua também precisam se proteger, estão expostos. Então, são 3 medidas, no nosso modo de ver assim, que, se não resolve o problema, poderia avançar muito no combate ao vírus, né, o Covid-19. E uma outra decisão importante, que o Marcos se referiu à indústria de farmacêuticos, laboratório, né, a indústria farmacêutica é uma das mais poderosas do mundo, é preciso quebrar todas as patentes, nenhuma patente, porque os medicamentos para a Covid, as pesquisas para o Covid e os medicamentos para as outras doenças, elas são de interesse social, são de interesse público. Aliás, muitos desses laboratórios se apropriam de pesquisas públicas, realizam a patente dos medicamentos, e depois tem lucros e mais lucros aí fabulosos aí no mercado. Então, também é outra medida que é importante. Bem, dinheiro. Nós avaliamos que tem, né? Então, também vou citar aqui rapidamente algumas medidas que podem ser tomadas. Primeiro, a questão da dívida pública. Parar de pagar imediatamente qualquer centavo, né, da dívida pública. O ano passado foi R$1 trilhão que foi para os especuladores, né, mais de R$1 trilhão que foi para especuladores, foi para agiotas, foi para o sistema bancário, né? Então, claro que nós não estamos falando daquele pequeno poupador, o trabalhador que junta ali 5 mil, 10 mil, e vai título da dívida pública. Não é isso, nós estamos falando, né, do grande, do rico, do poderoso, né? Então, essa é a primeira medida. A outra, taxação das grandes fortunas. Nós temos no Brasil 10 famílias que têm um patrimônio de mais de R$500 bilhões juntos. 10 famílias que controlam, né, o que tem sua riqueza aí, mais de R$500 bilhões. E muitos deles, como são os acionistas de banco, por exemplo, eles pagam 0% de imposto, né? A família aí, o clã, né, as famílias aí do Salles, Vilela e Setúbal, que controla o Banco Itaú, nos últimos 5 anos tiveram de rendimento, de lucro, como acionista do banco, R$9 bilhões, e pagou 0% de imposto, não pagou nada de imposto. Então, nós temos outro elemento também que é possível implementar sobre produto de luxo. Então, o trabalhador que tem lá um carro, ele vai pagar lá o IPVA, aproximadamente, média de 4%. Quem tem um iate, né, quem tem um helicóptero, quem tem um jatinho, paga 0%. E não é pobre que tem iate, não é pobre que tem jatinho, né? Então, para ver como é que é o sistema tributário brasileiro, que só está privilegiando os ricos. Então, são necessárias medidas aí, nesse sentido também, as mercadorias de luxo. O agronegócio também precisa ser
tributado, né? Boa parte da riqueza do agronegócio vem de dinheiro público. Ele exporta, recebe em dólar e não é taxado. As mineradoras, né, que são responsáveis aí por vários e vários acidentes ambientais, também não tem nenhum tipo de taxação. Então, essas seriam, assim, a grosso modo, algumas medidas que poderiam ser adotadas, né? Há outras, aí, segundo o site, mais 3 fontes de recursos aí para financiar aquelas medidas, e ainda sobrar muito dinheiro. No site da Auditoria Cidadã da Dívida, tem lá uns dados que são importantes, né? Eles servem. Por exemplo, o Brasil tem 1 trilhão e 300 bilhões na conta única do Tesouro. Ele tem 1 trilhão e 700 bilhões de reais nos Estados Unidos, né, que são as reservas internacionais, investidas em títulos, esse dinheiro investido em títulos da dívida pública dos Estados Unidos, com taxas baixíssimas, para lá, sob controle dos Estados Unidos, e que poderiam ser aplicadas essas medidas aqui. Outra fonte de recurso, que é 1 trilhão de reais que o Banco Central controla com a denominação de operações compromissadas. Essas operações compromissadas, para ver o absurdo, né, elas servem para pagar juros aos bancos daquele dinheiro que eles não conseguiram emprestar. Então, se um banco tem lá 100 bilhões para empréstimo e conseguiu emprestar só 50 bilhões, os outros 50 bilhões vai ser remunerado com esse dinheiro aí que chama operações compromissadas, né? Então, aqui eu citei rapidamente medidas, só essas 3, por exemplo, daria 4 trilhões de reais. Dá para fazer muita coisa, dá para mudar muita coisa nesse país, né? Pagar os trabalhadores, né, que estão em quarentena, pagar aqueles que estão desempregados. Então, são medidas aí importantes. E, por fim, quem vai realizar essas medidas, né? Bolsonaro? Não. Paulo Guedes? Não. Este governo, nenhum governo capitalista vai fazer, porque o Estado brasileiro, ele está apropriado, ele é dominado, ele é um instrumento de classe, ele é um instrumento da classe dominante, ele é um instrumento da burguesia brasileira que implementa todas essas medidas para atacar os trabalhadores. Então, a concentração de riqueza que tem no país é sob a chancela do Estado brasileiro, é sob a chancela dos deputados e senadores, que hoje, por exemplo, não fizeram, né, desde 88, não tomaram nenhuma medida do imposto sobre as grandes fortunas, que é uma decisão lá da Constituinte de 88. Então, só a classe trabalhadora, só a luta da classe trabalhadora pode levar essas medidas. Mas alguém poderia dizer, mas são medidas ainda dentro do marco do capital. São, né, de fato. Mas são medidas também que não são assimiláveis pelo capital, por conta dessa relação com o capital especulativo, por essa relação que o Estado tem de socorrer as empresas, por essa relação estrutural do país. Por isso que nós dizemos assim, que ainda que sejam palavras, né, de ordem, sejam lutas, em tese, ainda dentro do marco do capital, mas ela tem um potencial revolucionário, ela tem um potencial de questionar o sistema, né? E é fundamental toda medida dos revolucionários mirar no questionamento do sistema. É fundamental todas as lutas e a política revolucionária atacar o sistema social, como eu disse lá atrás, né? Um sistema social responsável por nós, pela humanidade, não estar em condições de enfrentar esse Covid, como, né, esse vírus, essa pandemia, como seria necessário. Eu acho que eu passei um pouquinho do tempo aí, peço desculpa aí ao Marcos, ao Félix, né? Eu acho que tem algumas outras questões aí que nós vamos falar. E é importante, fora Bolsonaro e todo o seu governo. Muito pouco, mas eu fico ficar cortando. Tá tão boa fala que fico constrangido de falar você. Não, tem que abrir para os companheiros e companheiras aí. Dentro da mágica. A gente agora vai abrir para o perguntas. A gente já tem algumas perguntas aqui que estão assistindo a gente. São perguntas, contribuir com o debate. E a gente já tem aqui uma pergunta, né? A pergunta diz o seguinte: a luta no capitalismo, em que medida isso está evidente no governo Bolsonaro? Está dizendo que no capitalismo, em que medida isso está evidente no governo Bolsonaro? Aí eu queria que o camarada Marcos botasse as considerações a respeito disso. A morte, veja, o que a gente tem visto desse governo especificamente, né? A pergunta foi como isso fica evidente no governo Bolsonaro.
Veja, esse governo, ele não tem nenhuma preocupação com a vida. É um governo que ele eleva, né, ele personifica mesmo o capital, né? E ele eleva a uma potência que nos assusta o modo como a vida não tem valor nenhum. Para responder a tua pergunta aqui, veja, o Luciano Hang, né, o dono da Van, é um dos que mais pressionou para a volta, para a reabertura do Flávio Rocha, também, da Riachuelo. Vejam, esses empresários do setor varejista, e tem outros, né? A gente viu aí o Roberto Justus, né, também, que fez pronunciamento, né, que se colocou também em defesa da reabertura imediata. A produção não pode parar. O comércio não pode parar. Os lucros não podem parar. Quando você faz um cálculo, você vê que a morte é mais lucrativa. Vamos lembrar do não tão antigo, né, até recente, o episódio lá de Brumadinho. Como para Vale, desde Mariana e Brumadinho, depois, foi lucrativo fazer uma barragem de rejunto. Foi lucrativo. Aquelas mortes, foi lucrativo. Indenização, o que você pagou de indenização ali, compensou. A gente tem um episódio que é histórico sobre isso, né? Que é o da Ford, né? O Ford Pinto, que é 1971 também, se eu não estiver enganado, 71, 72. Aquele modelo de Ford Pinto, há um relatório depois, né, que mostrou que ele tinha um problema na fabricação e que uma boa parte daqueles carros iriam pegar fogo e as pessoas iam morrer. E o relatório que se tornou público depois, através de investigação jornalística, mostrou que a Ford sabia, calculou a quantidade de mortos, calculou a indenização e calculou quanto ela ia gastar se ela fosse fazer um recall em todos os carros, se ela fosse tirar aquele carro de circulação. E ela decidiu que as pessoas iam morrer. Se eu não estiver enganado, e eu não estou enganado, eram cerca de 11 mil pessoas que iriam morrer. Então ela fez ali essa estimativa e tudo certo. Né? Então, veja, essas pessoas, elas não são o Luciano Hang, Flávio Rocha, Roberto Justus, o cara lá, o dono da Madeira, e esses empresários do setor varejista, eles estão no comércio, eles estão nas periferias, eles estão nas aglomerações lá, correndo risco de ser infectados? Não. Então, pressionam para abrir o comércio, para colocar a vida dos outros em risco. Né? A deles, não. A deles está absolutamente preservada. Então, infelizmente, esse governo ele é a representação disso, esses personagens, né? Dessas pessoas. Não que outros governos não fizessem isso, mas esse não tem pudor. Né? Esse não tem pudor. Esse fala e assume abertamente isso. Né? A gente lembra que, depois do episódio de Brumadinho, alguns dias depois, as ações da Vale aumentaram, cresceram. Como foi a entrevista do Bolsonaro um dia depois de Brumadinho? Ele fez questão de acalmar investidores, dizendo que não iria ter punição, né, que o Brasil era seguro para se investir. Não se preocupem, ninguém vai punir a Vale, não vai ter indenização dura de jeito nenhum. Eu estou do lado dos assassinos da Vale, né? Como ele, curiosamente, está sempre do lado dos assassinos, né? Vale lembrar as suas amizades aí. Capitão Adriano, ele é desse métier, né? Ele anda
sempre com miliciano, né? O capitão Adriano era seu amigo, né? O assassino de Marielle Franco morava na frente da casa dele e a filha namorou o filho dele. Então, assim, o assassinato é parte da família dele. É algo que eles têm uma relação muito, muito próxima. Então, não tem nenhum problema em relação a isso, né? Sobre a pergunta do Henrique aqui, eu acho que o Dalmo fez, né, algumas colocações já na parte final, né, da fala dele. O que me assusta, teve outra pessoa, acho que Everton, que perguntou. Marata. Oi. Marcos. Oi. Eu acho que é um pouco lenta hoje, né? Aí está sendo para colocar na tela também. Aí aí você responde o comentário com 3 minutos para cada pergunta, e o Dalmo também, assim a gente reveza. Você dá o outro. Com 3 minutos para a gente não estender muito tempo. Tá bom assim? Tá bom. Pronto. A pergunta do medidas mais podendo tomar para teria como Ele falhou um pouco, essa que falar tá um pouquinho. Oi? Essa que está na tela, né? O Henrique. Que mais imediatas podemos tomar para impedir a barbárie? Se é que a gente esteja vivendo essa barbárie. Algumas questões eu coloquei, mas imediata é colocar esse Bolsonaro para correr. Esse governo, ele é responsável pela situação que já aconteceu e que vai acontecer em relação à Covid. É deliberado, né? O ministro da Saúde, esse novo, né, vampiro, né, ligado aí também a grupos privados aí da saúde, ele já declarou que o objetivo dele é ir buscando acabar com a quarentena, né, isolamento, aí diminuindo. Então é um governo que vai colocar milhares e milhares de pessoas, né, na cova, aquelas imagens lá de Manaus, né, essas imagens do Ceará, né, aqui em São Paulo, por exemplo, os cemitérios já vão funcionar à noite, né, já abriu para enterro noturno. Então, essa situação, né, começaria por colocar esse governo, o governo e o Congresso Nacional, né? Quando a gente diz que fora Bolsonaro e todo o seu governo, porque nenhum ministro, né, tem qualquer compromisso com os trabalhadores. É um governo aí miliciano, um governo, né, o Moro foi agora, tem uma pergunta aqui de uma companheira, né, o Moro, por exemplo, saiu acusando o Bolsonaro. Claro que ele está certo nas acusações, mas ele também fez parte desse governo, né? Ele também é conivente, ele sabia das milícias, ele sabe onde está o Queiroz, ele sabe, né, com todas as medidas aí que foram, que poderiam ser adotadas, ele não tomou nenhuma, ele foi conivente, né, com o filho do Bolsonaro, né, é um ministro que também se acusou ali de crime, né, quando ele falou, a única coisa que eu pedir vantagem, né, na condição, e ele era na condição de servidor público, é um crime, né, ele pediu que protegessem, numa situação hipotética, protegesse a família dele desse lá uma pensão. Isso também é tipificado. Então, esse governo é a primeira questão. E claro que tirar esse governo e colocar um outro governo burguês é só ficar gestando e administrando essa crise, né? A necessidade que os trabalhadores assumam o controle das ações, assumam o controle da sociedade, é a única medida efetiva que se pode colocar. O combate ao sistema social precisa estar junto, colado nessas medidas aí imediatas que nós colocamos, né? Por não pagar a dívida pública. Você vai enfrentar os banqueiros, né? O governo vai enfrentar os banqueiros? Não. Né? O Congresso vai enfrentar os banqueiros? Não. Só a classe trabalhadora pode. Então, nós vivemos esse dilema. São necessárias medidas fortes, duras, e nós estamos aí sobre um governo, sobre um Estado capitalista. É uma contradição que ela só vai resolver, evidentemente, quando a classe trabalhadora entrar em cena, né? É uma resposta assustadora, né? Mas também a gente não pode fugir essa realidade. Tem uma pergunta do Everton, Marcos. Acho que você já viu a pergunta. Ele fala, compreendemos a necessidade de superação da ordem do capital
Entretanto, a realidade também nos desafia a pensar no imediato. Aí ele diz o seguinte: quais as tarefas dos revolucionários nos dias atuais, sem cair em discurso reformista, claro, sem centralizar na disputa do Estado por dentro, né? Ele pergunta quais as tarefas dos revolucionários no momento atual, para não cair nesse discurso, nem no reformismo, nem na disputa do Estado, né? Do Estado burguês. Era essa a pergunta mesmo que eu me referia, né? Que eu achei muito boa. Sem a gente cair no cretinismo parlamentar, né? Sem ficar achando que a gente vai mudar alguma coisa pelo parlamento, né? Eu desconheço alguma revolução que veio do parlamento. Desconheço. História das revoluções. Você veio do parlamento? Não, desconheço essa. Parlamento, a disputa parlamentar, a mera disputa pelo parlamento, vai mudar absolutamente nada. Agora, tarefas imediatas, né? Sem cair no cretinismo parlamentar e sem cair no reformismo. É preciso, primeiro, que a gente faça trabalho de base, né? Isso é fundamental, isso é o beabá. E aí vem, a meu ver, assim, o legado negativo do lulopetismo, né? O lulopetismo, né, uma vez no poder, ele abandona as bases completamente, né? Antes mesmo de estar no poder, fez da eleição do Lula, fez do parlamento a única tarefa, né, do partido, a única coisa possível era chegar no poder e vendeu ilusões, né? E é uma coisa terrível vender ilusões. Quem vende ilusão vende mentira. Está mentindo para a classe trabalhadora. Então, é necessário não mentir para a classe trabalhadora. É necessário dialogar com os trabalhadores, estar com os trabalhadores, ter um programa, ter algo concreto, né, para dizer. Por exemplo, o que o Dalmo colocou aqui são pautas extremamente importantes, né, para a gente poder dialogar com os trabalhadores. E são pautas que têm, digamos assim, tem fundamento. Você tem como, digamos assim, desmentir o discurso da burguesia. Você tem como uma lista para os trabalhadores. Eu acho que primeiro a gente precisa acreditar, né, nós, revolucionários, a gente precisa acreditar na revolução. Revolucionário que não acredita na revolução e que não faz revolução não é revolucionário, é um mentiroso. É um cretino. Então, começar por aí. E acreditando, a gente lutar, primeiro, se organizar. A gente precisa estar organizado. A burguesia é muito organizada e a gente é desorganizado. Então, existem coletivos, existem partidos, existem várias formas de organização, é preciso estar junto. Né? Vai a teoria do eu sozinho. Eu sozinho não faço nada. Não, fique sozinho. Então, faça parte, né? Milite, faça parte de um coletivo. Né? Isso é fundamental. Depois, é preciso que essas discussões não fiquem restritas à academia, veja, a gente não pode pregar para convertido, né? Isso é o básico, né? A gente precisa aprender isso, né? E a gente falar só para quem já concorda com a gente, só para quem já tem essa leitura, é fácil demais. Né? É preciso que a gente aprenda a se comunicar, é preciso que a gente vivencie mais próximo, né, a realidade dos trabalhadores, e que a gente não tenha nenhum receio de criticar quem a gente tem que criticar. Porque se a gente for também se aproximar dos trabalhadores para fazer o mesmo discurso e a mesma prática do PT, aí não dá. Preciso que a gente tenha condições de dizer fora Bolsonaro, fora Moro, fora toda essa caterva, né, que está aí, toda essa bandidagem, né? Porque o Brasil hoje é governado pela milícia, pelo monte de bandidos, mas é preciso que a gente também tenha uma proposta, né? E colocou pontos essenciais aí, taxação de grandes fortunas, tem um projeto aí
na Câmara dos Deputados, taxação de grandes fortunas, entre 1% e 6%. Pelo amor de Deus, vamos botar de 90%. 90%, sem não passar para de 50%, de 90% no mínimo, de 1%. Sabe? Então, assim, você vê alguns partidos, você pega o programa do Partido Democrata dos Estados Unidos. Esse programa é mais avançado do que muito partido de esquerda aqui do Brasil. Veja, isso, camarada. A gente viu hoje, foi que o Moro renuncia, mas faz um discurso mais político do que uma renúncia, né? Ali é como se estivesse lançando a candidatura, né? A gente vê como é o nível, né? Tem uma pergunta aqui, tem uma pergunta da Maria Aparecida, Dalmo. O governo bolsonarista, a cada instante, vem mostrando sua verdadeira face, né? Comprometido com os patrões. Isso aí a gente já sabia desde sempre. Hoje, um dos seus principais ministros pediu demissão. Que leitura podemos fazer desse episódio, né, que aconteceu hoje, disso que a gente acabou de discutir? Qual a leitura que a gente faz da demissão de Moro e quais os propósitos, né, dessa demissão? O projeto que iniciou, né, que Bolsonaro lidera, não é um projeto dele, é um projeto de um setor importante da burguesia, né, está ruindo, né? E não é por acaso que ocorre num momento de uma crise com o Covid. Um pouco o Moro, que já falei na intervenção anterior, ele já sabia de tudo isso do Bolsonaro, né? Então ele no mínimo prevaricou, no mínimo, né, se a gente vai fazer essa discussão aí jurídica, mas ele estava comprometido porque as concepções políticas e ideológicas do Moro é igual a do Bolsonaro, né? Todo esse núcleo, quem dirige esse país hoje, o setor da extrema-direita, né? Ali é o setor mais radical, é o setor fundamentalista que olha, né? Então vê as medidas aí, a questão da como lida, tentaram já, né? Questão da idade penal, as medidas aí do crime, as medidas de proteção de milícia, as medidas contra o movimento social, são várias e várias medidas, né? Então, a saída do Moro, evidentemente, que é uma crise política que está posta para esse projeto. Agora, o grande desafio, né, tem outra pergunta aqui do Luiz Eduardo, né, como que nós, e o Massaro também fez alguma referência, como que nós conseguimos ganhar a classe trabalhadora para compreensão, né, da necessidade dela se colocar em cena, da necessidade dela se colocar em movimento, dela se colocar como sujeito. Esse é o grande desafio que os revolucionários, né, que a esquerda revolucionária tem. A esquerda reformista não vai fazer. A esquerda reformista quer tirar o Bolsonaro para ela aplicar o projeto à sua maneira, aplicar o projeto do capital. Então, a saída para o país passa pela radicalização. Não tem outro caminho. O caminho a burguesia brasileira, ela não negocia. Nenhum momento da história ela negociou com o movimento dos trabalhadores. Quando foi forçada a fazer alguma concessão, no primeiro momento ela retirou a concessão. Podemos ver todos os momentos importantes aí da transição, momentos de transição no país, a república, né, a ditadura, etc., foram projetos sob controle da burguesia, projetos, né, de transição em que ela não negociou, ela cedeu muito pouco, e mantendo sob seu controle todo momento, né? Então, não tem outro caminho que não seja a radicalização da classe trabalhadora. Claro que entre a nossa vontade e a possibilidade existe um caminho, né? Nós também precisamos entender, enquanto marxista, dessa relação entre consciência e situação política, entre necessidade e possibilidade, como é que essa relação acontece, para a gente também pensar as tarefas. Então, o fato de da gente ter cuidados aí sanitários não pode impedir de que a gente consiga que a gente vá à classe trabalhadora, né? Tem uma experiência aí das companheiras professoras lá numa periferia de Santo André, né, que é a partir de uma campanha de solidariedade de classe, de ir lá fazer um debate com os alunos, fazer um debate com a comunidade, né? Tem outras experiências em sindicato, tem outra experiência em professores, tem experiência dos companheiros do Judiciário do Rio de Janeiro. Então, são algumas experiências que nós estamos juntos, né? Mas há outra experiência de outros setores da esquerda. Então, essa crítica, ela precisa ser uma crítica à base daquilo que nasce essa ilusão, né? Combater a ilusão, mas combater a causa, né? Aquilo que dá força à ilusão, e também uma ação prática nossa. Então, esse espaço aqui, tomara que esse vídeo chegue a milhares de trabalhadores, né? Nosso esforço foi não de falar para a esquerda, mas para falar que chegue
essas reflexões no conjunto da classe trabalhadora para ganhá-la para esse projeto de ação. E ficarmos sobre a mão do capital, sob qualquer governo, nós estamos condenados. Ficar na mão do Bolsonaro, estamos condenados. Então, a saída para a classe trabalhadora, a saída para nós, explorados, passa necessariamente pela luta e pela ruptura com o sistema do capital. Não tem outro caminho que não seja esse. Vencer o reformismo, né? Tem uma pergunta do Hélio aqui, camaradas. Ele fala que o coronavírus é produto do capitalismo, né? O vírus não cai do céu. Ele indaga como a gente vencer, né, o modo de produção capitalista, né? Como superar esse modo de produção. Eu acho que, diante da conjuntura atual, né, já que a gente está passando por um momento de crise, e assim como a gente pode ir para a barbárie, também pode ter uma ruptura aí, a gente ter uma sociedade emancipada, né? Pode brilhar o socialismo no horizonte. Como é que a gente pode vencer e ir para uma sociedade mais justa e igualitária, né? Olha, primeiro que não existe revolução que não seja construída, né? A revolução também não vai cair, né? Da mesma forma que o vírus, né? Como eu falei, né? A teoria da cegonha, né? O vírus não foi a cegonha que trouxe o vírus, a revolução também não vai cair, não, nas nossas costas, se a gente não construir. Então, a gente precisa construir as bases para isso. A gente precisa se organizar politicamente, se organizar em partidos, em organizações, em coletivos. A gente precisa fazer trabalho de base, a gente precisa conversar com a classe trabalhadora, a gente precisa ter um programa revolucionário bem feito, que dialogue com os trabalhadores, para que a gente consiga, claro, a gente precisa outra coisa, fazer autocrítica, né? A gente precisa estudar a história para não cometer determinados erros, né? De novo, para não repetir erros, para que a gente se posicione melhor. A gente precisa, nós, funcionários, a gente precisa fazer um esforço muito grande para construir uma situação que a gente ainda não tem, né? Em termos de organização. Por exemplo, a gente precisa de uma organização internacional. A gente não está organizado internacionalmente, né? Num mundo globalizado como esse. Então, a gente precisa, a meu ver, de uma organização internacional mesmo. A gente precisa dialogar com camaradas e organizações de outros países, né? Da América Latina, da Europa, da Ásia. É verdade que a gente pode ter uma situação socioeconômica, né, de muita crise e de muita crítica ao capitalismo e de muito anticapitalismo, né? Mas o anticapitalismo, a rejeição ao capitalismo, ela já é grande há algum tempo, né? Você já encontra, por exemplo, na juventude, uma rejeição anticapitalista muito grande. Tem algumas considerações que eu acho bastante interessantes de alguns autores, como o David Harvey, como o Marcuse, de estratégias, né, de táticas muito interessantes, mas que a gente precisa realizar. Então, assim, a ideia de que a gente vai ter uma circunstância, né, nos próximos anos, de crise do capitalismo, né, beirando, eu não vou nem dizer beirando, gente, a gente já vive a barbárie, de agravamento dessa situação, e isso impulsiona, veja, só impulsiona se a gente tiver minimamente organizado, né, e se a gente tiver capacidade para isso, né, porque as coisas não são mecanicistas assim. Adiante desse quadro, a gente vai conseguir fazer a revolução. Não, a gente pode ter fascismo, a gente avança aí, neoliberal pesado, a gente não sabe ainda quanto tempo vai durar essa onda conservadora, que é absolutamente necessária aos protofascistas, né, aos neofascistas. O fato é que a gente precisa se mover, né? A gente precisa dar as condições para que a gente consiga destruir o capital, o que nós nunca conseguimos, né? Não é só tomar o poder político, não. É mudar a estrutura da produção.
é ter realmente uma produção diferente, né? Ter um trabalho associado. A gente conseguir destruir o trabalho assalariado, né? O trabalho abstrato, e construir uma sociedade verdadeiramente igualitária, né? Uma sociedade verdadeiramente emancipada, humana, né? Camaradas, a gente está com o tempo já quase que no limite aqui, o tempo é escasso nas lives, a gente sabe disso, né? A gente tem pouco tempo para discutir um assunto tão profundo, tão abrangente. Vou fazer mais 2 perguntas, e 2 ou 3 perguntas, vocês decidem aí, e a gente encerra a nossa live por hoje, porque o tempo já está se esgotando dentro da margem que a gente estipulou. Tem uma pergunta do Luiz, tem a pergunta do Massaro, né? Só que foi contemplado, eu acho, com a resposta do Marcos, que é muito parecida com a pergunta anterior, e tem a do Luiz Eduardo, né? O que vocês têm a dizer sobre o discurso de que, através da radicalização, não conseguimos nada? Outra pergunta dele também. Não seria necessário realizar a luta por dentro das eleições primeiro? Uma revolução é possível? Então, são 3 perguntas, né, de uma só. O que a gente tem a dizer sobre o discurso? Que a radicalização, com a radicalização a gente não consegue nada, né? Com a esquerda mais radical não se consegue nada. Ele pergunta se não seria necessário a gente montar partidos e minar o sistema por dentro, né? Que é como os partidos reformistas fazem, ou se uma revolução é possível, né? Se uma ruptura é possível, né? No momento, né? O que é que vocês acham? O que é que você tem a dizer, camarada? Responder, Dalma? Posso responder? Não, né? Sempre que eu ia colocar alguns elementos, as perguntas exigiria aí umas 3 horas de debate entre nós aí, né? Bem, o que eu acho importante, assim, acho que tentando já contemplar tudo, né? A questão, o Silas me chamou, o camarada chamou a atenção, não, o vírus é natural. De fato, né? O vírus é natural. Mas um vírus, num sistema social, no capitalismo ou no socialismo, faz muita diferença. Numa sociedade voltada para o lucro, ou numa sociedade voltada, né, para as necessidades humanas, faz muita diferença, né? Hoje nós... Zilas, beleza? Hoje nós encontramos um sistema social, né, que, imagina o comércio mundial, né, quantas toneladas, né, quantas mercadorias vai para um lado e para o outro. Isso não é uma forma de propagar o vírus, não é uma das formas de propagar, né? Então, só que o capital tem essa necessidade de comércio mundial, do comércio mundial. Por conta da divisão social do trabalho, sem esse comércio, significaria mais crise. E o capitalista, olha, entre minha mercadoria aí, levando o vírus, e meu lucro, eu vou ficar, entre proteger e ficar com lucro, eu vou ficar com meu lucro. Não tem dúvida nenhuma. Então, eu acho que essa é a primeira questão da gente entender por que a nossa luta precisa ser fundamentalmente contra o sistema social, né? Aquilo que o Bolinho aí, o Bruno fala, da necessidade de denunciar o capital. É fundamental denunciar esses governos, é fundamental denunciar os projetos de gestão do capital, mas é fundamental também a denúncia do próprio capital em si, né? Esse capital não tem como oferecer uma alternativa, não tem como enfrentar como deve essa pandemia. E é uma crise. E quando nós falamos de crise do capital, não estamos falando de uma crise passageira, nós estamos falando de uma crise estrutural, né? É uma crise que coloca vários e vários limites para ações mínimas do capital. Ele não tem condições de construir um posto de saúde, gente. Isso é grave, né? Ele não tem condição de fazer isso, então ele precisa sempre medidas que amanhã já vão ter que ser desmontadas, né? Então, monta lá o hospital de campanha e depois tira. Né? Olha só a incapacidade desse sistema. E não é de vontade desse ou daquele gestor. É por conta do próprio sistema, a sua lógica de reprodução impede uma ação mais decisiva. Então, nós estamos na mão de um sistema social que não vai oferecer. Então, evidentemente que, sendo o parlamento um espaço, ainda que também nós não estamos aqui descartando que possa ser um espaço de denúncia, não um espaço de poder da classe trabalhadora. O parlamento, né, por dentro do Estado, de tomar as instituições, esse projeto democrático popular, ele já se mostrou falido, né? Já se faliu há muito tempo. Então, vamos disputar por dentro, ganhar as coisas, depois a gente, né, de surpresa, não, isso não funciona. A burguesia é muito armada, sabe o que acontece, né? A burguesia tem uma experiência histórica, então a luta
por uma nova sociedade passa necessariamente pela ruptura com todas as instituições, passa pela ruptura revolucionária. E nenhuma eleição vai garantir isso, né? Só a luta revolucionária, só a classe trabalhadora organizada, e isso não é uma tarefa desse ou daquele partido, né? É uma tarefa da classe trabalhadora, de realizar essas ações de enfrentamento. Então, a Revolução Socialista, ela é o nosso horizonte, né? O capital só vai oferecer, como diz os mesários, né, a barbárie, se a gente tiver sorte, né? Se der sorte, é a barbárie. Eu acho que é esse dilema, né, essa encruzilhada histórica que nós estamos. E nós, enquanto comunistas, enquanto militantes organizados, evidentemente que nós apostamos necessariamente na organização, como diz o Marx, e não só na necessidade, mas na possibilidade histórica da Revolução Socialista, né? É isso, camarada. Agradecer aí a presença do Bolinho, né, do Zila, né, grande camarada também, que está com lives semanalmente, né, pelo canal A Voz do Povo, né? Veja lá também, o canal é importante, vários canais de esquerda fazendo lives semanalmente. É importante que a gente assista, né, até para a formação. Tem a pergunta do Everton, né, mais um do Everton, hein? Em um momento contra-revolucionário que vivemos, as saídas imediatas seria fazer formação política com a classe trabalhadora ou endossar disputa por dentro do Estado? Ou as duas coisas? Tem outra, vou aproveitar e fazer logo as duas, camaradas. Que é do... Cadê? Tem outra pergunta aqui. Que é do Luiz Eduardo também, eu acho. O que diz a respeito das alianças políticas com pelegos e não tática da construção da luta, né? Partidos aí que a gente vê cotidianamente, como alguns que eu não vou citar aqui, porque tem camaradas nossos que fazem parte, né, de alguns partidos aí muito próximos. Primeiro, assim, sobre a pergunta do Everton, acho muito mais importante a gente fazer formação política com a classe trabalhadora. A gente fazer formação com a classe trabalhadora, estar junto da classe trabalhadora e ajudar e contribuir com a classe trabalhadora na sua formação de consciência de classe, né? E na medida em que a gente está junto, que a gente contribui, a gente se forma também, né? A gente se forma muito nessa vivência, né? Não acho que exista disputar o Estado. O Estado burguês não está em disputa, o Estado burguês é da burguesia. A burguesia ela não coloca em disputa o Estado, né? A gestão do Estado, quando você se propõe a gerir o Estado burguês, eu vou ter que citar aqui, me perdoem aí, eu não queria fazer isso, mas vou citar o Fausto de Goethe. Infelizmente, meu amigo, você está como um Fausto. Não há disputa pelo Estado, né? Quando você se propõe a ocupar lugar de proa na gestão da burguesia, veja só, aí você vai se propor a aumentar os lucros da burguesia, defender a propriedade privada. Não tem essa disputa. O que você tem é que estar junto da classe trabalhadora, pressionando o tempo todo, no máximo, como diz como colocou o Dalmo aí, o papel dos partidos políticos, né, que disputam espaço no parlamento ou que participam da eleição, é um papel de denúncia, é um papel de enfrentamento, mas eu não acredito que nenhum partido que se considere revolucionário disputa o parlamento, acredite mesmo que vai fazer uma revolução por dentro. Pelo que eu conheço desses partidos, a ideia é aproveitar esses espaços para fazer denúncia. Então, no máximo, mas eu acho muito mais importante que a gente esteja presente fazendo formação política da classe trabalhadora, com a classe trabalhadora, do que... Veja, isso é ilusão, é Fausto. A possibilidade de você fazer como Fausto e vender a sua alma, ela é muito, muito, muito grande, né? Eu queria apontar agora, né, o Félix lembrou ali,
para mandar um abraço aí para o camarada Zilas, né? Saudade aí desse camarada. Vi também o Bolinho, que apareceu magro, rapaz, aqui na tela. Que espantado. Bolinho não é bolinho, mas é biscoitinho. E é isso, né, camarada? A gente está chegando no final, né, do debate. Agradecer aos camaradas e a todos que nos assistiu também. Quero dizer que na próxima semana a gente vai ter outra live, né, que vai ser sobre a saúde do trabalhador e trabalhadora e crise do capital, né, que vai ser com o Lohane e o Carlos. Lohane, que é assistente social, e o camarada Carlos, que é psicólogo, né? A gente tem essa live aí dia 2, espero que vocês acompanhem também. Não esqueça de curtir o nosso vídeo de hoje, que é importante que vocês curtam, né, para dar mais evidência ao vídeo. Não esqueça também de inscrever-se no canal, passar para outras pessoas. Então, agradeço desde já a todos e espero vocês nas próximas lives, né? Camarada Dalmo, camarada Marco, grandes camaradas, saudade de todos, saudade de vocês. Saudade. Camarada Zilas, né, que está com outras lives aí no canal A Voz do Povo, assista também. Eu acho que a Voz do Povo faz mais de uma live por semana, 2, 3 lives por semana. É importante que a gente acompanhe, né, as lives, já que aqui é um ambiente essencialmente da direita, né? A gente está pegando esse espaço agora, né, no momento da pandemia, né, que a gente está em casa, está de quarentena, a gente está aproveitando para ocupar também esses espaços, né? É importante que a gente valorize os canais de esquerda, dê mais evidência, que a gente divulgue também, né? Já que aqui é um palco da direita, né? Então é isso, camaradas. Vocês querem fazer as considerações finais ou pode falar, fique à vontade. Marcos, quer ir? Então tá. Então, agradecer a todo mundo que ficou, né, com a gente até agora, que acompanhou, né, a nossa live, né, todos os amigos, né, todas as amigas que certamente estão assistindo, né, dar um abraço, né, um abraço à distância, né, para todo mundo, dar um beijo, e dizer que a gente tá aí, né, tá na luta, e que a gente vai vencer no final. No final, a vida vai prevalecer, né? Fora Bolsonaro, criminoso, bandido, safado, fora essa quadrilha toda, baixa o capital e viva a revolução, viva o socialismo. Viva os trabalhadores. Isso aí, camarada. Bem, também agradecer, né, e pedir desculpa aí pela, talvez, alguma imprecisão aqui, né, mas acho que é importante também os camaradas aí retornarem com as críticas, não só a forma, mas também o próprio conteúdo. Nós avaliamos que o debate ele é um espaço importante de aprendizado, né, não se trata aqui de apresentar a nossa verdade, né, se trata de apresentar uma contribuição, né, e há muitas outras aí no nosso campo. Claro que cada organização tem o seu posicionamento, eu acho que é importante também o fazer, né, mas também eu acho que precisa demarcar de que são contribuições, né, como eu disse no início, essa tarefa não vai ser realizada por uma ou outra organização, então, necessidade de rearticular, reunificar a esquerda revolucionária, ela está colocado mais do que nunca, eu acho que é fundamental esse aspecto. E, por fim, eu acho que eu não falei no começo, essas iniciativas que nós estamos tendo junto com os camaradas do coletivo Ofensiva, né, socialista, ela faz parte de um processo de reaproximação entre as duas organizações, né, então, além de apresentar os olhares que cada uma tem, né, de buscar confluências e também identificar as divergências, né, elas também visam aí um processo de aproveitamento, porque nós acreditamos que é fundamental, né, tá colocada essa tarefa da construção de uma frente dos revolucionários, né, se unir com as suas divergências, com as suas convergências, né, mas encontrar, né, um programa que possa unificar vários setores para enfrentar não só o Bolsonaro, né, mas enfrentar, além do Bolsonaro, todo o sistema que ele é o porta-voz. Então, um grande abraço a todos e todas,
Muito obrigado aí pela atenção e sigamos. Dia 2 tem um debate também importante, que é a questão da saúde do trabalhador, a saúde mental, e contamos com todos e todas aí. É isso aí, camarada. Bem lembrado, né? As lives, elas são realizadas pela Ofensiva Socialista e pelo Emancipação Socialista, né? São duas organizações de esquerdas aí, que se aproximam nesse instante, justamente no momento que a gente deve estar na mesma trincheira. E a gente aguarda vocês nas próximas lives. O vídeo fica disponível lá na plataforma do YouTube. Vocês podem compartilhar também esse vídeo e não esqueçam de se inscrever no canal, né? Abraço a todos e até a próxima live.